Fala povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, onde a gente vai falar muito sobre emagrecimento, obesidade, tratamentos e várias outras coisas. Hoje a gente está na primeira aula do Triângulo da Obesidade. Para quem não está entendendo nada sobre isso, confere lá no meu Instagram, Nath da Rigo, que a gente deu uma introduzida bem legal e bem resumida para quem quiser começar nesse mundo aí da obesidade, de como tudo funciona. Hoje, então, eu decidi contar um pouquinho de como surgiu a questão do Triângulo da Obesidade. Não é uma coisa tão simples, foram muitas noites estudando e organizando para poder fazer com que todos os meus pacientes entendessem o porquê que eles precisavam de tratamento. Quem já foi obeso ou quem tem esse problema durante a vida toda e o tempo inteiro está tentando se tratar ou chegar a um resultado e não consegue, vai entender o porquê que eu precisei organizar esse Triângulo da Obesidade. Nem sempre a gente consegue aquele resultado que a gente quer só com dieta e treino. E ninguém consegue entender por quê. Por que algumas pessoas conseguem comer tanto e nunca engordar e algumas pessoas comerem tão pouco e sempre ganharem peso? É exatamente por isso que foi tão importante juntar 3 pontos importantíssimos do tratamento da obesidade. Porque vocês sabem, né? Obesidade é uma doença. Não adianta, a gente não pode mais fugir desse contexto. Obesidade não é uma questão estética, é uma questão de doença. E para a gente poder tratar uma doença, a gente precisa saber exatamente aonde está o problema. Não existe tratamento igual para todo mundo, não existe uma fórmula de bolo, não existe uma receita pronta para todo mundo. Existem tratamentos que dão resultados positivos se a gente estiver tratando exatamente o que tu precisa para isso. Foi por isso, então, que eu resolvi criar o tal do Triângulo da Obesidade. Então, vamos falar que ele tem 3 bolinhas, 3 pontos importantes. Nenhum é mais importante que o outro, mas a gente vai dividir como dieta, metabolismo e mentalidade. Por que isso é tão importante? Porque a partir desses eu consigo desmembrar e consigo avaliar o que cada pessoa tem de deficiência e de qualidade para a gente poder otimizar o que é bom e diminuir o que é ruim, ou tratar e controlar o que é ruim. Pois então, quando a gente fala sobre dieta, a gente não está falando sobre o alimento em si, sobre qual alimento. Na verdade, a gente está falando em 3 pontos muito importantes. A gente está falando quando a gente come, quanto a gente come e o que a gente come. E aí a gente vai pensar como que a gente vai identificar aonde está o erro nessas 3 coisas. Quando a gente está falando quando a gente come, a gente está falando sobre a questão da fome. E a fome tem inúmeras maneiras da gente saber o que está estimulando ou o que está desestimulando essa fome. E a gente vai falar sobre todos esses pontos em umas aulas posteriores para a gente poder desmembrar um por um para que vocês entendam exatamente o que a gente vai falar em cada um dos itens aqui de cada bolinha desse triângulo da obesidade. Quando então a gente está falando de quando comer, que a gente está falando de fome, quando a gente vai falar de quanto comer, a gente está falando de saciedade. Quando a gente está falando do que comer, a gente está falando da qualidade alimentar. E é nesse momento que começa a surgir então as dúvidas sobre macronutrientes, micronutrientes, calorias, quando comer, quando não comer, jejum, enfim. São tantos pontos que a gente precisa avaliar que a gente não tem como falar tudo isso num vídeo só. Então, quando a gente está falando de dieta, lembrem-se desses 3 pontos. Quando, ou seja, fome. Quanto, ou seja, saciedade. E o que? Ou seja, a qualidade dos alimentos que a gente vai escolher. Depois que a gente sai da bolinha da dieta, a gente vai para a bolinha do metabolismo. E no metabolismo, a gente tem várias maneiras de avaliar como o metabolismo dessa pessoa está funcionando. Tenho certeza que todos vocês já escutaram: meu metabolismo é lento, eu preciso comer de 3 em 3 horas para poder acelerar o meu metabolismo. Se eu fizer aeróbio, eu vou acelerar mais o meu metabolismo do que se eu fizer musculação. E assim a gente escuta um monte de coisas que a gente nunca faz ideia do que realmente é o certo e é o errado. E eu vou dizer para vocês, não existe certo e errado. Existe o melhor para ti e o melhor para o outro. Quando a gente está falando de metabolismo, a gente tem que avaliar 2 situações específicas, que é o anabolismo e o catabolismo, ou seja, a construção e a destruição. O nosso corpo ele só está estável porque essas 2 linhas de construção e destruição estão equilibradas. A gente só consegue ganhar massa muscular se a construção estiver muito maior do que a destruição desse músculo. A gente só consegue emagrecer se a gente estiver com a destruição da gordura muito maior do que a construção dessa gordura. Então, quando a gente quer sair de um meio de estabilidade, a gente precisa otimizar um lado e desotimizar o outro lado.
Mas a gente tem situações que são mutáveis, ou seja, que nós podemos mudar, e temos situações que nós não podemos mudar. O que a gente tem que pensar que são coisas que a gente nunca vai conseguir mexer, nunca vai conseguir mudar, nunca vai conseguir melhorar? Que é o quê? Sexo, genética e idade. Por isso que quando a gente avalia quem vai precisar de tal tratamento, a gente precisa colocar essas 3 situações para o paciente entender que nem sempre ele vai conseguir mudar algumas coisas. Dificuldade ou facilidade para emagrecer interfere sim na tua genética, na tua idade e no teu sexo. Então a gente tem que tratar esses 3 tipos de pessoas diferentes. A gente não pode tratar um jovem com aquela genética exatamente igual a gente trataria ele daqui a uns anos, porque ele teria mais idade e o metabolismo dele seria diferente. Quando nós temos essa situação não mutável, ou seja, não mudável, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma conduta diferente com uma pessoa que tem uma genética para a obesidade e uma pessoa que não tem uma genética para a obesidade. Mas como a gente está falando em tratamento, em controle, em manejo do paciente que está querendo emagrecer, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o que a gente pode mudar. E quando a gente está falando que a gente pode mudar, a gente tem vários quesitos. Então a gente tem um perfil hormonal que precisa estar funcionando da maneira adequada para aquele sexo, para aquela idade e para aquela genética. A gente precisa ter um plano de atividade física adequado para aquela idade, para aquela genética e para aquele sexo. A gente precisa ter um sono adequado para a quantidade de atividade que ele faz e para a quantidade de coisas que ele faz durante o dia. A gente precisa ter um intestino que absorve adequadamente o que é necessário e não absorve o que não é necessário. A gente precisa ter um fator inflamatório de um componente de construção e destruição desse metabolismo funcionando de maneira adequada, com os radicais livres equilibrados. Então, enfim, existem tantas coisas que a gente precisa avaliar para saber se um metabolismo está funcionando adequadamente, que é impossível falar disso nesse vídeo aqui também, senão vocês vão dormir de tanto escutar eu falando por aqui. Mas a gente vai falar um por um nos próximos vídeos para que vocês entendam cada um deles e vejam se em algum deles vocês estão fazendo alguma coisa errada ou estão tomando algumas decisões não tão boas para sua genética, idade e sexo. Bom, a terceira bolinha então a gente vai para a mentalidade. A mentalidade já é uma situação bem mais complexa, porque a mentalidade não depende só do que a pessoa faz, do que a pessoa quer fazer, ela depende de várias outras coisas. O próprio metabolismo interfere na mentalidade se os nossos hormônios não estiverem muito bem. Mas a gente precisa entender que a mentalidade ela é muito mais profunda. Ela precisa ter uma dedicação muito mais intensa para a gente identificar onde cada paciente encontra-se nessa situação de mentalidade. Temos questões de motivação, ansiedade, disciplina, os comportamentos sabotadores, que são 10, ou seja, a gente pode ter os 10 comportamentos sabotadores falando contra o nosso emagrecimento. Como que a gente vai saber como manejar cada comportamento desse que interfere na nossa mentalidade para ter sucesso no emagrecimento? Bom, aí a gente vai ter que fazer uma consulta muito longa para identificar cada tipo de comportamento que esse paciente tem ou não. Existe uma compulsão alimentar? Não sei. Existe disciplina e motivação? Não sei. Existe uma organização para que ele possa fazer aquilo que foi proposto a partir da dieta e do metabolismo que a gente avaliou? Não sei. Às vezes, nesse momento, é o momento que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar da dieta, do metabolismo e da mentalidade desse paciente. Por isso que ninguém anda sozinho. Eu aqui vos falo como uma médica e vou falar o meu ponto de vista médico. Mas é impossível que a gente tenha um resultado positivo quando a gente fica sozinho nessa caminhada. Eu preciso de vários profissionais que juntos a gente possa unir todos esses 3 pontos do triângulo da obesidade e otimizar esse tratamento. E vocês podem ter certeza que eu vou sempre estar trazendo para vocês aqui convidados maravilhosos para falar muito melhor do que eu sobre situações em que eu não entendo tanto assim. Eu tenho certeza que essas questões da mentalidade vão ser muito bem abordadas por psicólogos ou psiquiatras ou até mesmo coaches de emagrecimento que podem ajudar muito a gente a descobrir e melhorar o nosso comportamento para aceitar esse novo estilo de vida que a gente vai levar para o resto da vida para poder ter um resultado muito mais positivo. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos, não deixem de acompanhar, ainda tem muitas aulas pela frente.
Eu fragmentei exatamente para ficar mais tranquilo, mais suave, para que vocês entendam todo esse conteúdo que é muito pesado, mas que eu tenho certeza que vai clarear muitas coisas na mente de vocês. Se esse conteúdo fez sentido para ti, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que tu vai gostar muito do que vem por aí. Então, vamos apoiar aí o Triângulo da Obesidade, que foi muito bem pensado para clarear a mentalidade de todo o pessoal que luta para sempre contra a balança.